Pessoal, boa noite então, né? Retomando aqui a nossa sequência de vídeos. Falei para vocês que ia gravar, né, as aulas referente a esse conteúdo, né, que é barras. E a gente vai começar, para que antes mesmo de vocês começarem a ver esse vídeo, eu preciso que vocês vejam aquele vídeo que eu mandei lá no grupo, né, que é um conteúdo prévio, de uma forma mais didática para vocês conseguirem visualizar melhor o que são esses apoios, né? E assim também vocês conseguirem ver um pouquinho disso na prática, como que esses apoios funcionam. Coloquei aqui então que nós temos 3 tipos de apoio, né? As nossas classificações dentro nós temos que um apoio ele pode ser caracterizado como um apoio fixo, móvel ou ele pode ser um engaste. Um apoio fixo, ele tem a seguinte característica. Ele é um apoio que tem esse perfil triangular. O apoio fixo, ele tem uma forma de uns cabelinhos assim, tá? Como se ele tivesse fixo ao solo, né? Fixo ou fixo a um outro apoio, por exemplo. E esse apoio fixo, a gente fala que ele não permite que a estrutura translade nem ao longo do eixo X, e nem ao longo do eixo Y, ou seja, não permite que a minha barra ou faça esse movimento e nem este, tá? Ou seja, eu posso ter talvez um movimento torsor ou ao longo do meu eixo Z, mas ele me trava ao longo de X e ao longo de Y. Se ele trava, a gente chama que esses apoios eles geram reações justamente nos eixos em que eles travam. Então, eu posso dizer que esse apoio fixo, ele me gera 2 reações, ou seja, eu vou ter uma reação ao longo do eixo X e vou ter também uma reação ao longo do eixo Y. Esse apoio, a gente chama de apoio fixo, por exemplo, esse apoio pode ser caracterizado também como forma de um pilar, né? Em que eu não quero que essa estrutura movimente nem ao longo de X e nem que ela levante, né? Nem que ela desplaque do meu eixo Y. Então, a gente gera essas reações. A gente chama essa reação vertical RY e uma ação horizontal a gente costuma chamar de HX, tá? Então, veja, eu gero 2 reações, ou seja, isso daqui são incógnitas. Eu quero saber quais são essas forças, por exemplo, qual a intensidade que essas forças vão provocar ao longo da minha viga, por exemplo, para que eu dimensione a altura dessa viga, entendido? Então, essas incógnitas eu vou precisar calcular. Veja um detalhe, eu estou simulando que essas reações que eu desconheço, quais são os valores dela, elas estão com um sentido positivo. Observe, ó, a ponta da seta para cima, a ponta da seta está para a direita, tudo no sentido positivo. Então, tudo aquilo que eu desconhecer como incógnita, certo? Eu vou simular como sendo positivo, tá? Já aqui, no nosso apoio móvel, a gente chama, né, esse apoio porque justamente ele permite a movimentação ao longo de X, a gente tem essa característica, que eu tenho um triângulo com umas roldanazinhas embaixo, tá? E que ela caracteriza um apoio móvel. Esse apoio móvel, ele trava, né? Ele trava somente ao longo de Y, ou seja, ele permite que a minha viga, o meu elemento, né, ele translade ao longo de X. Então, se o único eixo que ele trava é Y, então ele só gera uma reação, que é a nossa RY, tá? Então, ele só gera uma reação de apoio. Já o engaste, o nosso engaste, que é mais comum em estruturas metálicas, né, quando a gente tem lá a soldagem do nosso perfil, por exemplo, em que eu não quero que esse perfil tenha deslocamento, ou seja, não gere deslocamento nem ao longo de X, Y e nem que ele gere momento. Então, ao longo de Z. Então, a minha estrutura engastada, ela tem essa característica, tá? Eu tenho como forma de um perfil aqui, né? Um perfil U.
Nós temos esses cabelinhos aqui indicando esse engastamento. E nós vamos caracterizar aqui, então, as reações. Eu vou ter uma HX, né? Uma reação ao longo de X, porque ele trava. Vai gerar uma reação ao longo de Y. E se ele também trava o momento, pessoal, olha só. Ele gera... Se ele também trava o meu giro na peça, ele gera um momento. E a gente chama, né, esse momento aí, esse torsor de momento. Então, eu vou ter 3 incógnitas quando eu tenho uma estrutura engastada. Eu vou ter uma HX, uma HY, o meu momento torsor, tá? Momento, a gente já vai discutir sobre ele. Então, eu travo a minha estrutura, que ela não tem nenhum espaço para dilatar, certo? Minimamente, é claro. Então, eu tenho uma estrutura que tem 3 reações aí, tá? Lembrando que esse momento eu coloquei aqui, ó, no sentido horário, ou seja, positivo, nós vamos convencionar. O sentido positivo convencionado, o autor que adota ele é o Beer, tá? Naquele livro que eu passei para vocês, Mecânica Vetorial para Engenheiros. Então, nós vamos seguir que os momentos positivos são horários, os momentos negativos são anti-horários, tá? Então, essas são nossas reações de apoio, através dos apoios que nós temos, fixos, móveis e o engaste. E aí, eu falei aqui com vocês, veja bem, eu falei de momento com vocês, né? Já vou trazer para cá. Esse nosso momento fletor, vou colocar aqui, momento fletor. Nosso momento, ele é dado por força vezes a distância. Minha força é dada em Newton vezes a distância em metro. Então, o meu momento, ele vai ser expresso em Newton metro. O que isso quer dizer? Qual é a força que vai estar direcionada, proporcional, né, com a minha força? Bom, eu vou ter essa força específica nessa distância pontual. Então, a força que vai provocar esse momento torsor, quem vai representá-la é o meu momento fletor. Então, eu vou calcular qual é a intensidade da força que está provocando o meu momento, vezes a distância de onde essa força está sendo aplicada até a cota em que eu quero aplicá-la, certo? A gente vai começar a fazer uns exemplos só para vocês visualizarem isso. Então, a disciplina de barras, o imprescindível é vocês se atentarem quanto aos tipos de apoio, momento fletor, certo? E mais adiante a gente vai analisar barras quando eu tenho cargas distribuídas. Por enquanto a gente vai começar com as cargas pontuais, tá bom?